Começando mais um BR22 Rômulo Souza, eu sou Rômulo Souza, também chamado BR22, beleza? E começando o vídeo, eu peço já de cara para você estar se inscrevendo no canal, apertando o sininho, compartilhando, comentando, se inscrevendo, ajudando esse canal a crescer e indo diretamente ao assunto, não é, cara? E uma das coisas que eu quero deixar claro nesse canal, eu uso essa bandana republicana na cabeça como sinal de amor e patriotismo ao meu país. No entanto, eu sou monarquista. Eu já cansei de dar chances para a república. Já cansei, cara. E assim, cara, cansei. E assim, há 130 anos do nosso país, nós tentamos dar chances para que a república viesse a dar certo, não é? Entendeu? Já fomos uma república oligárquica, do café com leite. Depois disso já tivemos aí a Era Vargas, que durou até de 1930 até 1945. Depois da Era Vargas tivemos os governos populistas. Depois disso tivemos o regime militar, né, cara? Na qual impediu que o comunismo se instalasse no país. No entanto, é inegável que algumas besteiras os militares fizeram, era para ele ter ficado um ano, ficaram 20. Depois tivemos o período de redemocratização, né? Tivemos a Constituição de 1988, que visa até hoje. Né? Tivemos aí o governo de esquerda do FHC, do Lula e da Dilma. E hoje nós vivemos num governo de direita do Bolsonaro, não é? E eu quero deixar algumas coisas claras aqui, não é, cara? Primeiro, eu critico o governo? Sim, eu critico o governo. E a pessoa que não faz críticas ao governo é um idiota, cara. É um idiota, né? Nós elegemos governantes, vereadores, senadores, prefeitos, deputados, presidente. Nós elegemos esse pessoal não para que sejam adorados, não para que seja colocado num pedestal de adoração e falarmos, ó, esse cara é um mito, esse cara é um grande, ó, e tudo mais. Não, nós elegemos governantes para que ele nos represente, para que eles possam assim melhorar o nosso país. Nós elegemos um presidente para que esse presidente atual viesse tirar o Brasil da poço de lama que o PT nos colocou no passado, cara. E assim, até um tempo atrás, cara, quando eu fazia crítica, quando eu falava que eu criticava o governo, eu dizia que eu criticava com o intuito de querer ver o governo dar certo. Não é, cara? Então, nem toda crítica ela é destrutiva, ela pode ser positiva, né? Nós não vivemos numa Coreia do Norte, nós não vivemos numa China comunista, onde o governo não pode ser criticado, porque se você for criticar o governo, você vai preso. Não. Nós vivemos num país democrático. Numa democracia, você pode sim criticar o governo e exigir que o governo faça o seu trabalho. Vamos lembrar que qualquer cargo público, entendeu, é pago com dinheiro dos nossos impostos. Né? O presidente, os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, os juízes, todo esse pessoal, eles recebem do nosso trabalho, o que significa que eles trabalham para nós. Se você tem uma empresa e você paga os seus funcionários, não é os seus funcionários que vão mandar em você, e sim você que vai mandar nos seus funcionários. Você paga o salário deles. Então, quando nós elegemos Bolsonaro para presidente da República, nós o elegemos para isso, para ele poder fazer o país parar de cair e poder fazer com que o Brasil possa crescer, fazer com que o país saia da lama que o PT nos colocou, não é? Essa era a função do Bolsonaro. Essa era a principal função de um governante eleito pelo povo. Não interessa se quem está lá é Lula ou Bolsonaro. Se você ficar aí batendo palmas para tudo que ele faz e fica justificando, você é um idiota. A sua função como eleitor é cobrar melhorias, é cobrar trabalho. Entendeu? E assim,
A minha sensação desde sexta-feira, cara, é de uma pessoa, de um relacionamento falido. Imagine a seguinte situação. Você é uma pessoa, um homem, uma mulher, você é casado, e está num relacionamento onde o seu cônjuge não te respeita mais. A sua esposa não te respeita como marido. A sua mulher, entendeu? Não te respeita como marido. O seu marido não te valoriza como mulher, né? E você vai tentando, vai seguindo os dias na esperança de que esse relacionamento dê certo. Mas chega aquele momento em que você vê o seu cônjuge arrastando asa para uma outra pessoa, e ainda chega a notícia que diz, ó, tá aí comprovado, essa pessoa te traiu. Aí eu te pergunto, qual seria a sua reação? Bem, a minha reação é justamente essa. Vamos deixar claro mais uma coisa também. Nós, como cristãos, nós não podemos adorar seres humanos. Desde semana passada, quando aconteceu aquela questão do Moro e do Bolsonaro, né? Eu vi um homem que era tido como herói nacional ser reduzido de herói a vilão em 24 horas, né? Quem é Sérgio Moro? Moro foi um juiz federal que foi líder da Lava Jato, né? A maior força-tarefa da história, que colocou quase 200 bandidos na cadeia, políticos. Antes você nunca imaginaria isso acontecer, né? Acabou com a maior quadrilha da história do mundo e colocou o maior bandido da história do mundo atrás das grades, companheiro, né? Um homem reconhecido internacionalmente, e que abriu mão de 22 anos de governo, de magistrado, abriu mão de 22 anos de magistério para poder se tornar ministro do governo do Bolsonaro. Eu fiquei vendo muitas pessoas dizendo, mas eu elegi Bolsonaro, eu não elegi Moro. Mas quando o Bolsonaro foi eleito, iria escolher os seus ministros, muitos estavam assim na torcida. Senhor, chama o Moro. Que ele chame o Moro para ser ministro da Saúde. Que chame o Moro para ser ministro da Saúde. Chame o Moro para ser ministro da Justiça. Que chame o Moro para ser ministro da Justiça. Que chame o Moro para ser ministro da Justiça. Era assim que muitos estavam. E muitos estavam praticamente, cara, achando maravilhoso o fato do Moro ter se tornado ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E durante todo o período que ele foi ministro da Justiça, houve uma redução de 20% do índice de criminalidade, de 19% do índice de assassinatos, entendeu? Houve as maiores apreensões de drogas na história deste país. Tudo isso durante a permanência do Moro no Ministério da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Bem, aí ele saiu. E agora todos estão falando que ele é um traidor da nação. Bem, eu sempre, mais uma vez eu falo, quando eu criticava o governo, eu dizia que eu criticava apontando algumas coisas com o intuito de ver o governo melhorar. Cobrar é uma obrigação de um eleitor. Mas agora o que acontece? Para mim acabou. Não tem mais como eu... Sabe, eu acho que o meu maior erro, cara, foi não ter criticado mais, cara. Tá entendendo? Sinceramente falando, meu maior erro foi esse. Entendeu? Eu não quero saber se eu vou perder inscritos, sabe? Eu prefiro 1000 vezes ter 200 inscritos falando aquilo que eu penso e acredito do que ter 1 milhão de inscritos falando aquilo que os outros gostam, sabe? E assim, cara, entendeu? Parece que escamas caíram dos meus olhos, tá entendendo? Porque nesse governo do Bolsonaro, cara, meditando acerca de algumas coisas, principalmente disso, deixando claro que para mim Bolsonaro e Moro são apenas homens, né? Mas vamos falar de fatos, né?
Ah, mas a gente não pode criticar o mito. Mito para mim é Hércules, mito para mim é Minotauro, é Medusa, é deuses do Monte Olimpo. Mito para mim é mitologia grega, é mitologia romana, é mitologia egípcia. Isso para mim é mito, mitologia. Bolsonaro é apenas um homem. E assim, cara, vendo algumas coisas do governo, o que eu vi do governo do Bolsonaro esses meses e que eu acabei, assim, me iludindo. Eu esperava que o governo Bolsonaro fosse totalmente diferente de tudo o que foi dos outros governos, né? Nós o elegemos para isso. Ele prometeu acabar com o sistema, lutar contra o sistema, acabar com os tablets, lutar contra a corrupção. Mas, no entanto, ele prometeu lutar contra a corrupção, mas ele protegeu lá o filho dele, o Flávio Bolsonaro, que estava sendo investigado da questão. Passou uma moto aqui, né? Das rachadinhas, né? Ele prometeu lutar contra o establishment, né? Lutar contra o sistema. Mas hoje eu vejo o Bolsonaro entendeu? Negociar cargos, se aproximar do centrão. Centrão e esquerda é praticamente a mesma coisa, né? Eu vi o Bolsonaro acabar com a Lava Jato. Qual foi a última vez que você ouviu falar da Lava Jato? Qual foi a última vez que você ouviu falar de uma delação premiada? Qual foi a última vez? Seja sincero, né? Vamos ser sinceros. Já faz um bom tempo, né? Eu vi o presidente aprovar uma medida de um petista, né? De um esquerdista chamado Freixo, né? Que para mim está mais para um frouxo, né? Apoiando lá o juiz de garantias, né? Apoiando lá a lei contra o abuso de autoridade, na qual pode fazer com que um réu processe um juiz, né? Ele ouviu o presidente assinar o fundão eleitoral que desvia 2 bilhões da saúde e da educação para partidos políticos e para mim, partidos políticos tinha que acabar, né? Tinha que acabar. Para mim, político tinha que ser eleito com o próprio dinheiro e não com o dinheiro do povo. Dinheiro do povo tem que ir para saúde, educação, infraestrutura, segurança, criação de empregos. Para isso que serve o dinheiro nos nossos impostos, né? E esse fundão eleitoral, que seria agora útil para a saúde nesse momento de pandemia, o Nhonho Maia não quer abrir mão, não é? Então o que acontece? Eu estou muito decepcionado com o governo do Bolsonaro. Estou muito. E eu só não vou esperar um impeachment, eu não vou desejar um impeachment, porque quem assumiria depois seria aquele idiota no Mourão. Entendeu? E sem falar que eu elegi Bolsonaro para que ele governe. Então, beleza, que governe. Mas governe com responsabilidade. Que nós cobremos a ele as mudanças. Se você é aquela pessoa que está lá, ele é mito, 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 você é um idiota. Entendeu? O Bolsonaro está lá para trabalhar para você. E não para você tê-lo como um centro de adorador. Entendeu? Eu te falo uma coisa para você, ó. Entendeu? Vou falar com você, ó. Antes, eu dava meu apoio ao governo. Hoje, eu me resumo apenas o seguinte: se o governo fizer algo de certo, eu vou e elogio. Se o governo fizer algo de errado, eu vou lá e critico. E reclamo. Acabou esse negócio de mito, essas coisas. Não. O Bolsonaro trabalha para mim e para você. É isso que ele trabalha. E assim, cara. Então você vai votar em quem nas próximas eleições? Eu não sei. Entendeu? Talvez eu vote de novo do Bolsonaro para não acontecer de eleger alguém pior. Porque eu não vou querer um Lula 2.0 no governo. Eu não vou querer votar em Ciro Gomes, eu não vou querer votar em Marina Silva, eu não vou querer votar em Boulos, eu não vou votar em ninguém que seja de esquerda. Não vou. Entendeu? Eu vou dar opinião no Nando Moura. Voto em Bolsonaro apenas para não eleger alguém pior. Entendeu? Aí se o Moro
se candidatar, Moro 2022. Aquilo que eu falava até a semana passada, eu continuo falando hoje. Moro não é político. Moro é juiz. O lugar dele deveria ser do STF e não da cadeira presidencial. E também não adianta nada você colocar alguém... não, porque esse deputado aqui, esse cara que está há algum tempo na política, nunca foi pego esquema de nada, esse cara é conservador, esse cara é praticamente... Tá aqui o motociclista fazendo barulho. Esse cara é praticamente... Ele pode ser o nosso novo presidente. Cara, não adianta nada você colocar uma pessoa honesta lá e você não mudar o sistema. Porque o presidente não governa sozinho. Né? Eu já desisti da República. Eu já desisti da República, cara. Uma coisa que eu vou correr muito atrás agora dos próximos dias é de uma bandeira monárquica. Eu desisti da República. Entendeu? O Brasil precisa voltar a ser um império. E mesmo que voltássemos a ser um império, né? E Dom Luís de Orleans e Bragança sentasse na cadeira do imperador, sentasse do trono do imperador, ainda assim eu o criticaria se ele fizesse merda. Porque monarcas também podem ser aclamados e também podem ser tirados. Então assim, cara, eu não quero um mito. Eu quero um país melhor. Você pode me criticar? Pode. Você pode ter sua opinião? Pode. Mas pare e pensa, por que você elegeu o Bolsonaro? Para ele ser adorado ou para ele melhorar esse país? É a pergunta que eu fico. Eu não elegi Bolsonaro para ele colocar um petista da PGR. Eu não elegi Bolsonaro para colocar corruptos, para fazer aliança com corruptos. Eu não elegi Bolsonaro para ter um nazista da Secretaria da Cultura. Eu não elegi Bolsonaro para ele fazer, para ficar protegendo os filhinhos. Eu elegi Bolsonaro para ele mudar esse país. E no exato momento que eu vejo Bolsonaro negociar cargos políticos, então ele para mim não faz muita diferença dos outros. E no momento que eu vejo pessoas bolsonaristas brigando, ofendendo outras pessoas porque pensam diferentes, como os petistas faziam em relação ao Lula, então não tenho por que eu apoiar. Essa é a minha opinião. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. E que o império retorne. Ave Império.